Sejam bem-vindos ao curso de banda de música, onde a gente vai aprender composição, a gente vai aprender um pouquinho sobre prática em conjunto, a gente vai aprender tudo sobre teoria musical, divisão, ritmo e sobre as bandas. Para começar, eu queria contar para vocês a história das bandas de música, como elas chegaram ao Brasil, de onde elas vieram, quais são os principais fatos históricos e aqui em Minas Gerais, quais foram as primeiras bandas e como elas se instalaram no estado. Então vamos lá. Então vamos falar da evolução das bandas de música no Brasil e da sua história. E para falar de banda de música, assim como o povo brasileiro, vale lembrar que apresentam uma larga diversificação de gênero. E os autores são variados, pois se encontra em toda a abrangência do nosso espaço. De norte a sul, de leste a oeste, a gente encontra bandas de música no Brasil. E esse fenômeno histórico e sociológico tão importante quanto o fenômeno artístico, a banda de música vive hoje em muitos lugares um estado de latência. Não deixa, porém, de desempenhar importante papel de mobilizadora da comunidade nos seus momentos mais caros e solenes, de cumprir o papel de escola livre de música, que hoje são verdadeiras formadoras de músicos para a banda da polícia, do exército e para quem ingressa nas filarmônicas, nas sinfônicas, etc., por aí Brasil afora, né? E conservatório, um verdadeiro conservatório do povo, vamos dizer assim, de aula gratuita musical, que mantém como guardiã a tradição musical popular brasileira. Então a banda de música ainda hoje é a mais antiga e menos estudada instituição ligada à criação e divulgação dos músicos populares. Esse papel de reserva de cultura popular assumiu dimensões históricas a partir do século XVII, 17 e 18, com a multiplicação das Irmandades Cecilianas. Então, que é a de Santa Cecília, que é considerada a santa protetora dos músicos, as quais os músicos geralmente se filiam, mantendo um forte vínculo, e geralmente familiar, passa de pai para filho, e assim como as regências e os mestres de bandas passam esse ofício de pai para filho, Então a gente tem muito maestro, muito regente que simplesmente herdaram, são de famílias musicais. Tem músicos também que seguem esse vínculo, tanto com as instituições religiosas e hoje também com bandas municipais. Então, herdeiras do sistema medieval de organização do trabalho, as irmandades de músicas, elas reconheciam a categoria e esses trabalhadores puderam assim expandir suas obrigações além do âmbito da igreja, no sentido social como no artístico, acrescentando, por exemplo, obrigações assistencialistas que resultam na contribuição de cada um. Então eles contribuíam para a banda, contribuíam para a igreja e eram embrião do mutualismo, embrião do pré-sindicalismo. Então, para entender isso, a gente tem que pensar que essas organizações das irmandades, das próprias bandas de música na entrada do século XIX, quando é confusa, a formação de músicos, miliciais, e nas igrejas, deram-se soluções modernas, inspiradas nos modelos europeus, é óbvio, e com a chegada de Dom João com a corte portuguesa em 1808, ela propiciou mudanças qualitativas de grande repercussão em todo o território nacional. Então, na data de 27 de 3 de 1810, o decreto que mandou estabelecer em cada regimento um corpo de música composto de 12 a 16 executantes, esse fenômeno começou a abranger no Brasil. E em 1814 começaram a espalhar-se nos quartéis o ensino e a prática de instrumentos mais atualizados em substituição às antigas bandas, ou os quartetos, os famosos quartetos tocadores de charamelas, pífanos, trombetas, caixas e timbales. Então, o Grande Pulso, ele resultou do estabelecimento da corte portuguesa no Rio de Janeiro, mas a banda de Brigada Real, trazida por Dom João em 1808, ainda era arcaica. Em Portugal, a banda de música começou a se modernizar de verdade somente em 1814, quando seus soldados regressaram de uma guerra peninsular, trazendo brilhantes bandas de música em que predominavam executantes contratados espanhóis e alemães. E Ernesto Vieira Alude
ao decreto 29 de 10 de 1814, determinou que houvesse em cada regimento de infantaria uma banda composta de mestre e 11 músicos, todos praças do pré, ok? Então, esse modelo português vigente no Brasil, ele está indicado na portaria de 16 de 12 de 1815, que recomendou a composição da música de cada regimento de infantaria e batalhão de caçadores. Um mestre, um clarinete, uma requinta, que é um clarinete menor, a gente vai mostrar isso tudo durante o curso, 2 clarinetes, 2 trompas, um clarim, um fagote, um trombão, né, e o serpentão, como era chamado à época, um bumbo, uma caixa de ruto, né, e determinou ainda que houvesse 4 aprendizes escolhidos entre os soldados, podendo assim chegar a 16 o número de músicos, mas não mais que isso. Então a música nas milícias, claramente ela apareceu em bases organizadas, né, que eram orgânicas na metrópole. Então em 1814 ela forneceria o quê? O modelo para a formação de bandas civis, que a gente vê hoje, né? Então daria inclusive predominância, né, ao primeiro clarinete, aquele que teria habitação de mestre. Então, se isso acontecia tardiamente, né, na metrópole portuguesa, claro que no Brasil as coisas se desdobraram a seu tempo, né? Na verdade, porém, a banda de música tal como hoje a gente a conhece, né, é um produto do século XIX e ela só alcançou o padrão moderno na Europa na primeira metade do século XX, quando foi se aperfeiçoando, né? E os aperfeiçoamentos substanciais foram introduzidos nas flautas e nos clarinetes. E esse aperfeiçoamento ele se deu principalmente ao flautista alemão Theobald Bonn, de 1794 e faleceu em 1881, e ao famoso belga Adolphe Sax, que de 1814 a 1894, que é criador do saxofone, que foi criado em 1840. Olha quanto tempo a gente tem um saxofone. Então, ao contrário das bandas de música das milícias, que deixaram para trás, né, pistas abundantes e várias vezes minuciosas da organização e manutenção, as bandas civis elas contam a história quase sempre obscura. Então nem todos os dicionários e enciclopédias digam-se de falar dessas corporações. Lembra apenas os conjuntos palacianos, como da corte francesa, onde teria surgido a denominação banda. Então Mário de Andrade, entre nós, sempre alertou as coisas do povo, verbalizou o termo do Dicionário Musical Brasileiro, obra póstuma de 1989, dando-lhe o significado, conjunto de instrumentos de sopros, acompanhado por percussão, como a gente conhece hoje. O mesmo que charanga, filarmônica, abona com eruditas, informações, bandas de fazenda, composta de pretos e escravos, né? O Barão do Bananal, dos seus circuitos, compuseram uma de 24 instrumentos, né? Que é muito interessante isso, e contou o preto velho Manuel, aquele que dera o documento precioso, o dobrado, né? Um documento famoso dobrado que a gente tem na banda hoje, e voluntário da pátria, transcrito no volume Melodias Registradas por Meio Não Mecânicas de Oneide Alvarenga, em 1946. Então essa foi um pouquinho da história da música, para a gente poder entender, e que a gente continua na próxima aula falando sobre as bandas de Minas Gerais.